Oi, gente, eu sou o Bibi e você está escutando São Paulo Isolado. Tenho 21 anos, sou aluno da licenciatura em Educomunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA. Entrei na USP pelas artes cênicas. Eu sou um homem de 21 anos, cabelo crespo, 1,72 de altura, pele clara, negro. Antes da pandemia, eu tinha acabado de entrar no curso de Educom, que eu tinha feito transferência, e tava começando, segunda semana de aula e tal, a gente tava engatando, já tava imaginando estágios e tudo mais, naquela esperança, né, que eu tinha saído das cênicas um pouco frustrado com o curso, com a estrutura do curso, que eles estavam transicionando, né? Então eu já estava começando a fazer estágio, pensar, né, em fazer estágio, porque em Educom você pode começar a estagiar no primeiro ano. No meio dessa brisa, eu estava escolhendo estágio e tipo, começando a me enxergar em Educom, veio a pandemia, assim. E aí, bum, aquela queda, né? Uma semaninha de pausa para reorganizarem o currículo. E, nossa, foi frustrante demais para mim, assim, o EAD, porque eu não pude mais fazer estágio. E eu tava querendo muito estágio, porque para fazer a transferência, eu estudei a bibliografia do primeiro ano de Educom, porque a prova deles é específica. Uhum. E eu já meio que sabia de tudo que a gente tava falando. Tipo, não era nada novo para mim. As matérias que eu tava empolgado para fazer, que eu não tinha exercitado de certa forma durante o estudo, que eram as práticas de gravar, né, que a gente grava um curta em linguagem verbal 2. Eu tranquei porque eu falei assim, mano, eu vou esperar para fazer isso, tentar fazer com suporte, né, da ECA tem laboratórios, lá o CCA tem os laboratórios que a gente pode usar, tem o estúdio de gravação. Ano passado eu estudei basicamente sozinho, eu não conseguia fazer aula de jeito nenhum, eu não conseguia focar, minha casa nunca foi um lugar de estudo pra mim, nunca estudei em casa, sempre estudei em biblioteca, praça, café, mas em todo lugar, menos dentro de casa. Então fazer essa distinção e criar esse hábito de estudar na minha casa foi tenso, assim, e também assistir aula. E aí eu não apareci em nenhuma aula online, não estava contando presença e entregava trabalho no final do semestre. Fim do ano, deu uma crise de curso de novo. Porque, não tinha sido nada legal o primeiro ano de Educom. E eu já tinha transferido uma vez. Eu tenho um amigo que faz direito. E é um dos meus melhores amigos do ensino médio, assim. E aí, a gente começou a assistir How to Get Away with Murder juntos. E aí, a gente começou a ter discussão. Tipo, nossa, Vitor, esse caso da Annalise, o que você faria nesse caso? Tipo, meu Deus. Ele nem é direito penal, ele é tributário. Mas eu tava assim, porque você já sabe, como que você vê esses episódios, essas coisas e tudo mais. E a gente começava a debater as questões éticas, os embates, né, que tinha, tipo, as encruzilhadas que as pessoas sempre passam nessa série de drama. E ela, nossa, João, você gosta bastante, né, de falar sobre isso. Toma aqui um curso de direito para você, online, para fazer. Que a professora dele tinha o curso de introdução ao direito penal todo gravado no YouTube. Ele passou para mim e falou assim, assiste aí o curso de direito penal e vê o que você acha. Nossa, pra que eu fiz isso? Eu já tenho tendência a gostar de muita coisa. Tipo, eu tenho uma tendência de curiosidade muito grande. E ele vai me mandar um curso completo de direito penal, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Assistindo How to Get Away with Murder, no meio da pandemia, com estabilidade emocional, instabilidade acadêmica, e você me manda um curso novo que eu vou gostar, me economiza, né? E entrei em crise. Transfiro ou não transfiro? Mais uma transferência. A última, se eu fosse transferir. E aí, marquei uma sessão de terapia pelo projeto da USP, que eles oferecem apoio psicológico gratuito para os alunos. E cheguei à conclusão que não vou transferir de jeito nenhum, porque a frustração de não concluir mais um curso seria maior do que não ir para o direito. Até porque eu não conhecia o direito ainda, né? E acho que eu fiz o certo, porque 2 semanas depois chegou um e-mail no e-mail institucional, né, no e-mail USP, anunciando um grupo de pesquisa na Sanfran, em direito penal. Para estudar o cárcere e direitos humanos. Que incrível! E eles estavam abrindo edital para alunos que não eram do direito. E eu falei, é isso, né, menina? Eu vou me inscrever, foda-se. E passei. Parece que a energia do ano passado inteiro, de repente,
veio pra esse lado, assim, desse ano. Tô conseguindo estudar melhor, arranjei passatempos de quarentena, o meu quebra-cabeça que eu monto, joguinhos, tipo, filme, série, novela, reassistir novelas. Enfim, foi um momento de também, né, acima de tudo, uma volta pra dentro, assim. Ano passado foi uma incubadora de uma parte de mim, assim, também. Você parece ser uma pessoa bastante ativa, né? Então, me explica, assim, como que você era antes da pandemia. Ah, eu sempre fui muito animado, tipo, eu ia pros lugares, eu sempre gostei de ficar fora de casa, eu nunca gostei de ficar muito aqui em casa, mas aqui em São Paulo parece que chama, né? A cidade chama você pra fazer qualquer outra coisa que não ficar em casa. Meu hobby era sair andando pela cidade, pelas ruas da cidade, escrevendo, gravando, várias brisas assim com a cidade que eu tenho. Tanto que quando eu precisei ir pro sítio, quando veio da pandemia, eu fui pro sítio dos meus pais, que eu fiquei com medo de ficar presa dentro do apartamento por conta dessa minha atração muito pela rua, né? E aí fui pra lá e foi meio tenso também. Desenvolvi uma alergia de pele que não sarava por nada. Nossa. Com hidratante, com remédio, também remédio pra sarna, também creme de antibiótico. Isso e aquilo nada sarava e foi só voltar pra cá que a alergia parou. Então, tipo, era totalmente psicossomático. Meu corpo não queria ficar naquele lugar. E o que meio que manteve essa energia foi que no começo da pandemia, um grupo de amigos meus, a gente montou um bar online. Que a gente abriu uma sala no Meets e ficava tomando cerveja e conversando. Era basicamente isso. E quando eu tava lá no sítio, era uma tensão, porque eu sou alto, né? Eu converso muito alto, eu sou expansiva, eu gosto de bagunça, de, tipo, barulho. Então, meus pais reclamavam muito, porque eu fazia muito barulho de noite, porque era madrugada dentro. O bar fechava, tinha dia que fechava às 8 da manhã. Aí, eu comecei a fazer os bares dentro do carro, sentado no banco, apoiava no porta-luvas o computador. E aí, teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade dentro do carro. Tipo, o carro começou a fechar em cima de mim, tipo, foi bizarro, assim. E aí, eu tive que sair, dar uma inspirada. Eu falei, nossa, mano, não é uma vida pra mim isso aqui, não. No meio do bar? No meio, tipo, as pessoas estavam falando, fofocando, e eu parei, tipo, eu paralisei. Eu desliguei minha câmera, parei de escutar eles, começou a formigar tudo, eu falei assim, não, tem que sair daqui agora. E aí eu fui lá pra baixo no parquinho, respirei fundo, coloquei uma musiquinha Amarelo do Emicida, salvou minha vida várias vezes nessa quarentena, e comecei a chorar com a música, assim, tipo, aí depois que passou, deu umas 2 horinhas, eu voltei, eles estavam ainda conversando lá. Mas é isso, e aí foi meio que sustentou a minha sanidade, assim, essa minha expansividade foram esses bares online, que eu tinha abertura pra falar, e como eu já tava desde o começo, eu já tinha uma certa intimidade com a galera lá e tudo mais. E foi assim que eu fui levando, né, sem ver as pessoas, assim, porque, nossa, nem parece que vai fazer 2 anos daqui a pouco que eu não vejo ninguém quase. Nossa, e funcionava esse bar online? Quantas Super, pessoas? super. A gente começou com 5, 6, mas já teve dia que teve 16, 18 pessoas. Como Porque ele lança vocês no Twitter. conversavam? Eles lançam no Twitter o link e as pessoas vão entrando, assim. E a gente conversa uma pessoa de cada vez, assim. Tipo, é isso, entendeu? Se por acaso você quisesse falar e trombava, alguém cedia, tipo... Na dinâmica do Google Meets. A gente abria o microfone e falava, tipo, era isso. Ah, era tudo. Várias aventurinhas online, assim, que a gente passou no meio da pandemia. Bebia, ficava fazendo... Teve um dia que eu acordei com um Tinder pago assinado, eu não sabia o que tinha acontecido. Fui pedir reembolso, deu certo em partes, assim. Do nada. Mas era uma baguncinha boa, era gostosa. Ainda é, né? A gente ainda faz esses bares no fim de semana. E sobre esses tempos, assim, o que você anda pensando? Como que essa situação toda vai te afetar de alguma maneira? Olha, esse impulso de pegar tese, de pegar teoria, de pegar livro pra ler, ficou muito mais direcionado. Sempre gostei muito de ler. Pessoalmente, eu acho que eu vou sair um pouco ressignificado nas minhas relações pessoais, porque, tipo, a falta delas pode ter significado alguma coisa que eu ainda não sei direito o que pode ser, né? A primeira vez que veio gente aqui em casa foi em junho do ano passado. Uns amigos meus, super amigos meus, que vieram aqui em junho porque eles iam devolver o apartamento. Arrumei a casa, preparei sala, eles chegaram com
com cerveja, com maconha, foi uma delícia. A social, a gente fez a social aqui. Mas teve esse momento inicial. No dia seguinte, quando eles foram embora, eu limpei a casa inteira. Sério? A casa inteira. Com álcool. Álcool puro, na casa inteira. E era cama, tirei lençol pus pra lavar, tirei toalha pus pra lavar. Eu tomei banhos e banhos, tipo, e fiquei rezando pra nada ter acontecido, sabe? Tipo, mas acho que... Mas depois de junho veio mais gente aqui. Você fez a mesma coisa ou não? Não. Depois de junho eu fui pra Minas, né? Pra cidade do interior onde eu tava. Onde eu fiquei 2 meses, no interior de Minas. E lá meio que não existia a pandemia. Tipo, tinha 2 pessoas, 2 mortes e 11 casos. Tava sobrando leito de UTI. E aí, minha prima, no primeiro dia que eu cheguei lá, ela falou pra gente ir pro bar. E eu fiquei assim... Ok, né? Vamos pro bar. Cheguei, tipo... A gente já chegava de máscara, depois tirava, lógico, cerveja e tudo mais. E eu fiquei tipo... Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou morrer aqui, não vou voltar mais pra casa. Porque eu vou pegar coronavírus e vou morrer. E aí eu voltei mais flexível de lá. Tipo... eu não chamava muita gente aqui em casa. Na verdade, eu chamava uma pessoa por vez, na real. E aí veio 2 pessoas que toparam fazer essa loucura, né, de vir aqui em casa. Foi gostoso, foi muito bom e eu me desencanei. Tipo, eu tomava banho depois e é isso, assim, sabe? Até porque as pessoas meio que ficavam em casa e tudo mais. Então, assim, talvez eu saia tendo outras percepções em relação a especificidades, tipo ciúme. Nossa... Perdeu totalmente sentido, né, durante a pandemia pra mim, assim. Teve gente que sentiu muito mais, assim. Eu sou muito ciumento com meus amigos. Eu achava que eu não era. Eu fiz uma matéria na Psico sobre relações humanas. E aí, lá eles categorizavam ciúme como estratégias de manutenção de relação. Mais do que o que a gente sabe como ciúme, que é essa coisa que pode chegar a formas patológicas, né? Tipo, pode ser doentio ter ciúme. Mas aí eu descobri que eu era muito ciumenta. Eu falei assim, gente... O fato de eu fazer bolo e levar para os meus amigos na faculdade é uma espécie de ciúme. Porque eu quero que eles fiquem, eu não quero que eles vão embora. Então, perdeu sentido para mim. As pessoas ficaram independentemente, então, sei lá. Eu era uma pessoa muito carente também antes da pandemia. Por incrível que pareça, acho que eu vou sair menos. Porque eu tive mais dimensões do que essa carência significa para mim, né? Comecei a fazer terapia durante a pandemia, então... Pode ser uma coisa boa, vou continuar a terapia depois da pandemia também. E a relação com a minha família mudou bastante. Antes eu era uma pessoa arisca pra família. Eu odiava a minha família. Não odiava no sentido de, não quero ficar perto. Continuava amando, mas era meio que uma dinâmica do porco espinho, assim. Eles se aproximavam e eu eriçava. E pra eles irem embora, sabe? E durante a pandemia teve outras importâncias, né? Apoio de família, a convivência, os laços de afeto, de obrigação, de tudo, ressignifiquei, assim. Hoje em dia eu ligo pra minha mãe, eu não fazia isso, não ligava, ela que ligava pra mim, uma vez a cada 15 dias, mandava mensagem pra saber se eu tava bem, eu não respondia a ela, tipo, eu realmente fazia distância, assim, deserdei, eu me deserdei. E aí... agora eu ligo, eu sinto falta, eu ligo, eu quero voltar pra lá, mês sim, mês não. Ela vem pra cá, eu converso mais com ela, a gente troca mais ideia. A gente tem muita mais abertura pra falar sobre muitas coisas, assim. E a minha intimidade com as minhas irmãs também ficou bem boa. Minha irmã, eu sinto mais, enfim, proximidade com todo mundo, né? Como que você vê essa volta, esse pós-pandemia? Como que você acha que as pessoas vão voltar? E também como você vê o futuro da educação, assim? A educação depois da pandemia. Caramba, meu mano. Aí você foi... Enfim. A educação vai ser o caos, né? Já tá sendo. Com os debates em homeschooling, enfim, em EAD, né? Tem esse debate que EAD não é ensino... O EAD, ensino... o home office da educação não é EAD, que não é ensino à distância. Ensino à distância é outra coisa.
essa mercantilização, né? Tipo, agora dá pra você fazer qualquer curso, comprar qualquer coisa, qualquer tipo de formação, dá pra você fazer em casa, que, tipo, tem o seu lado bom, de que, é uma mãe que tem filhos e trabalha, que não tem tempo de fazer um curso, pode fazer o curso EAD, mas um curso planejado para ser EAD, né? Não esse caos que está sendo agora. Mas a vivência do lugar, né? Tipo, escola e faculdade, com as pessoas, a troca de ideia, a troca humana, que o EAD não tem muito, porque é basicamente atividade, teoria, conteúdo, atividade, teoria, conteúdo. Eu acho que vai ser o próprio caos nesse sentido. Dentro da minha casa tem muita criança, eu tenho 7 sobrinhos. Uhum. Então, minhas irmãs gostam de ter filho. Mas enfim, eu tenho só 2 irmãs, mas são 7 sobrinhos. É um debate, né? Eu começo, ainda mais educação básica. Meu sobrinho de 6 anos não sabe ler. Sabe? Tipo, o meu sobrinho de 10 tem muita dificuldade em conta de mais, menos, dividir vezes. 10 anos. Então, eu fico pensando nisso. O ensino formal, de certa forma. Porque é muito difícil você manter uma dinâmica EAD. E a própria volta vai ser uma crise, porque agora acostumados em ter aula pelo computador, em ter aula pelo Meet, em casa, com a mãe. Como vai ser voltar para os ambientes de sala de aula, com muita gente. O aprendizado é outro, né? A dinâmica é outra. Porque uma coisa é você ter o professor ali na sua frente, outra coisa é você falar com uma tela de computador. Ensino médio, evasão, fundamental 2 e médio. Eu acredito que na pandemia, ainda mais por conta de acesso à internet, teve muita evasão. Então, como vai ser também essa formação, né? Como que as pessoas estão lidando ou não lidando porque tiveram que vazar. É muito bizarro pensar no como isso vai acontecer. E, assim, muitas coisas, né? Ainda mais na área da educação, como você prevê tudo isso e, tipo, tenta manejar. Muita coisa que a gente fica pensando. E como as pessoas vão sair da pandemia... Eu acho que as pessoas vão sair... Vai ter um certo lado selvagem. Acho que o primeiro carnaval vai ser caos. O primeiro carnaval pós-apocalipse vai ser o caos. As pessoas vão sair muito mais sedentas por afeto, eu acho. As pessoas que não namoram, principalmente. E que não tiveram... Ainda mais... E as pessoas que tiveram que ficar longe dos amigos. Como vai ser essa busca por afeto, essa carência, ainda mais com intersecção de internet, aplicativo de relacionamento. Mas eu acho que as pessoas vão, de certa forma, vão pender para um extremo, né? Algum extremo. Seja o do afeto exacerbado e vontade de, enfim, sedento por carinho ou alguma coisa assim. Ou seja pro lado, não quero ver gente, porque vírus, porque doença. Acho que pode tender a esses extremos. Momentos críticos, né, tendem a extremos. Então, trabalho ou super desanimado porque não gostou do jeito que rolou na pandemia, ou trabalhar porque home office abre muito mais portas. O extremo também de desemprego, né, desemprego muito, muito grande, como tá sendo também para essas famílias viver com um auxílio emergencial de R$200, né, que era 600, que já era pouco. Enfim. Você acha que elas vão mudar? O que a pandemia vai mudar alguma coisa? Alguma coisa sim. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: você não pode garantir que você ensine alguma coisa para alguém, mas é inevitável que essas pessoas aprendam. Então eu acho que, de certa forma, sendo atravessados pela pandemia, pelo momento atual, contexto político, contexto, enfim, ideológico, de tudo, alguma coisa vai tender para algum lado, né? Tipo, ainda mais ano que vem com as eleições, que não, a polaridade vai continuar. As pessoas que votarem em Bolsonaro talvez não votem mais, eu espero que não, inclusive um apelo, né? Enfim, eu acho que tem algumas mudanças, né? Por mais que não. Para alguns mais, para alguns menos, porque para outros é só mais um dia de luta, né? Carol Conká, já exaltando a lenda. Para alguns são só mais um dia de luta, então o que significa tudo isso, né? Mais do menos, né? Enfim, várias questões. Você pensa sobre a morte? Olha, se eu penso sobre a morte... Não que seja inútil pensar sobre a morte, mas eu acho que as coisas que rodeiam a morte talvez sejam mais interessantes ponderar, né?
o próprio fato de o que significa, tá significando morte agora, né? Tipo, o que tá sendo, o que é aparecer no Jornal Nacional 400 mil mortes, tipo, sabe? Por Covid-19, não é? Ah, porque muita gente morre todo dia, sim, mas tipo, 400 mil pessoas. Mais recentemente, vamos colocar e chutar, que eu não sei o número exato, mas vamos colocar mais umas 60 mil que podiam estar vivos por conta da vacina, sabe? Eu comecei a pensar muito mais sobre essas questões o que leva a gente à morte, né? Que seria esse bem-estar social e geral, né? Esse fantasma, porque a morte virou um fantasma, de repente um espirro, a pessoa tá no pronto-socorro porque tá com medo. A morte do Paulo Gustavo foi uma morte que me impactou muito, assim, como artista e tudo mais. É que eu tava muito meio anestesiado, sabe? Eu tava, meu Deus do céu, como é foda. Mais um dia acordando no Brasil, mais um dia um governo bosta, mais um dia nada sendo feito direito, mais um dia a CPI sendo mais um programa da noite de comédia da MTV do que uma CPI, né? Porque, mano, você assiste a CPI, é barraca, é quase um reality show ali, né? E aí a morte do Paulo Gustavo, assim... Cara, o Paulo Gustavo, sabe? Não que essa morte seja mais importante do que essas outras mortes. Mas me colocou pra pensar, ainda mais como artista, sabe? Não pra pensar diretamente sobre a morte, mas o que dá pra se fazer na vida. Eu tenho a impressão, ainda mais durante essa pandemia, perdi vários parentes, minha família é enorme, então muita gente foi embora. E eu tenho uma teoria que, assim, não sei, mas eu tenho uma teoria sobre a morte, eu desenvolvi na pandemia, nesses pensamentos sobre a morte, que é que acho que quanto mais intensamente a gente vive a vida, levando em consideração que a gente tem uma cota a ser vivida, entre muitas aspas isso, parece que a morte é mais simbólica, né? Não que a morte tenha que chegar mais cedo pra você, mas parece que viver essa vida, não desregrada, mas viver todo dia como se fosse o último, parece muito mais como se realmente amanhã fosse o último dia, né? Uma prima minha de 22 anos morreu não pelo Covid, mas por leucemia, pouquíssimo tempo atrás, foi em 2019, não foi bem um pouco antes da pandemia. Ela morreu e me colocou para pensar sobre isso, porque ela era uma pessoa muito alegre, feliz. E foi muito simbólica a morte dela para mim. Uma tia minha morreu de Covid agora, e era uma das tias mais, assim, tias da família toda, sabe? Aquela, todo almoço de família na casa dela, tudo na casa dela e tudo mais, e etc e tal. Uma outra tia minha morreu agora também nesse ano, e me colocou pra pensar também que era uma pessoa alegre, era uma pessoa nova, enfim. E eu fico pensando que parece que viver bastante, né, viver essa vida intensamente, parece que gasta mais rápido a sua bateria. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Que ou você vive pra sempre apaticamente, ou você vive 50 anos intensamente. Porque é o que tá acontecendo muito perto de mim, assim. Minha tia morreu com 60 anos. Minha prima com 22. Essa minha outra tia tinha 45. Tragicidades da vida, assim, mas... Caramba, o que tá sendo morrer agora, né? Durante a pandemia. Ainda mais com essas pessoas novas indo embora. Mas, enfim, é uma coisa que a gente pode pensar bastante sobre isso, né? Como que você avalia o governo lidando com a pandemia? Eu só fico pensando, eu falei isso ontem com um amigo meu, só fico pensando na crise da gripe suína que teve em 2013. Por quê? Que pareceu tão bem gerida, né? Assim, teve um momento de quarentena, que eu lembro que eu fiquei 2 semanas a mais de férias da escola. Fiquei muito assim, quero voltar. Voltou com álcool gel também. Eu lembro muito que a gente... O álcool gelzinho nas escolas e tudo mais. Não teve esse sentimento de desesperança muito forte, tipo... Dá pra sentir, né? Nas crianças. Eu vejo nas crianças esse sentimento de desesperança, assim. Ainda mais que é bem geral, né? Nos adultos, porque toma outra proporção de significados, mas para as crianças é tudo muito... Sei lá, eu comecei a perceber que meu sobrinho começou a se importar muito menos com tudo, sabe? Eu não vou... Pra que estudar? Eu não sei o que lá. Ele só...
assistir desenho e tipo, só quer ficar na televisão. E começou a responder bastante a mãe, o pai, a avó. Também o que significa esse sentimento geral de desesperança que o governo acabou que as ações do governo ou as não ações do governo acabaram estabelecendo, né, sedimentando. Porque, caralho, parece que é ainda mais agora, que todo mundo já tá vacinado. Parece que o mundo inteiro tá vacinado, menos a gente. Aí parece que é um fardo do brasileiro, né? Pelo amor de Deus. O que significa? Eu falei pro meu pai, pelo amor de Deus, vamos vender tudo que a gente tem, vamos pra Nova York tomar vacina. E é sobre isso, entendeu? Foda-se, de lá a gente vê o que a gente faz na nossa vida. Por que não ir para Irlanda ou para, sei lá, Nova Zelândia, que não teve 30 casos de Covid? Eu fico pensando nisso. Como que a gestão do governo, como o governo consegue influenciar nesse estado de bem-estar social, né? Eu não fazia ideia de como isso era relevante, assim. Porque uma coisa é você viver em harmonia, outra coisa é você viver o que a gente tá vivendo agora, né? Não que o Brasil teve harmonia em algum momento da vida. Mas acho que teve uma época ali que era bom, né? Mais ou menos o brasileiro. E eu acho que isso foi tirado, assim, da maneira mais cruel possível pelo desgoverno, assim. Porque, pelo amor de Deus, a pessoa recusar, não atender o telefone pra comprar 70 milhões de doses, recusar o convite pra ser o país vitrine da vacinação. Pelo amor do santo padre papa, sei lá. O que aconteceu? O que a gente tá vivendo, assim? Se por algum acaso, se o universo já escreveu a história do Brasil daqui pra frente, e a gente tinha que escolher o Bolsonaro em algum momento, tinha que ser nesse, sabe? Nunca é bom ter o Bolsonaro como presidente. Mas se já era pra ser, tinha que ser nesse momento, puta que pariu, sabe? Vai se ferrar. Mas, ódio pelo governo, né? Sempre ódio, sempre bom alimentar esse pequeno ranço. E o que você quer pro futuro? Pro futuro do Brasil e pro seu futuro? O impeachment é a vacina, seria ótimo. Mas enquanto não vem... eu não sei, é muito difícil ser utópico, né? Pensar sobre futuros, assim. Eu, inclusive, parei de pensar sobre futuros durante a pandemia, porque parece inútil, porque parece que não faz sentido pensar num futuro nesse momento. Mas sendo bastante sonhador, por que não, minimamente... uma coisa parecida com o que era antes do impeachment da Dilma, né? Sei lá, isso colocando uma coisa mais política, né? Mas... que acabe também esse clima de polaridade, pelo amor de Deus, gente. Uma coisa ou outra. A gente... É importante se posicionar, não acredito muito no centrão também, mas essa necessidade de se afirmar o tempo inteiro como uma coisa ou outra. Não pode se ter uma noção mais complexa das coisas. Sei lá, paz e harmonia, paz e aprendizado, como já diria Carol Conká. Que as pessoas aprendam um pouco também, né, com esse momento. Aprendam a não eleger mais o Bolsonaro, nem nada parecido com ele. Mas como é perigoso, né, pender pros extremos, que a gente aprenda a considerar muito mais as coisas antes de, agir pela gente, sabe? A gente vive numa sociedade, a gente não vive dentro do nosso apartamento, da nossa casa, só. Então, como também, uma escolha que pareceu tão... porque é só mudar um pouco, porque o Bolsonaro só vai ser mais um político. O que isso significou para um país inteiro agora, sabe? Porque entre o Haddad, outro, e mais PT e o Bolsonaro... vamos ver o que vai dar. E olha que esse e se, a gente percebe aí do poder do e se, né? É só 4 anos. São só 4 anos. Ai, meu Deus. Ai, que ódio. Eu fico pensando, são só 4 anos, minha graduação inteira. Enfim, o que não significou também, né? Esse e se que a gente acabou pagando pra ver, de certa forma. E pra você? Como assim? Não entendi. O que você quer pro seu futuro? Pro meu futuro. Olha, eu quero entrar no BBB. Eu sou isso. Juro pra você. Gente, eu super te vejo lá. Eu super vou torcer por você. Eu quero entrar no BBB. Que legal. Tentei me inscrever, mas eu não sei se vai rolar. Enfim, não sei nem se eu posso. Globo, se você ouvir isso, você cancela.
Não cancela minha matrícula no BBB. Mas eu tentei me inscrever porque, assim, eu acho que eu gosto... Estudando Educom, eu comecei a perceber a importância da mídia. Eu comecei a gostar muito de... Ainda mais consumindo muita mídia durante a pandemia, eu comecei a ver como uma possibilidade. Porque antes eu queria muito estar em sala de aula, sempre fui muito apaixonado por ensinar e tudo mais. Mas com a mídia eu percebi que dá pra gente... Que influenciar não é muito diferente de ensinar, né? Que às vezes pode ser até mais efetivo pelo fato de não carregar o significado que traz a educação formal, né? Todo esse peso que a gente construiu em volta de ir pra escola, de aprender, tudo assim, enfim. E aí eu comecei a ver a mídia como uma possibilidade, até por isso que eu pensei em voltar para cênicas, para tentar uma carreira como artista dos grandes meios de comunicação mesmo. Não tô muito interessado. Vai fazer parte da trajetória com certeza, mas tipo, em ficar só no teatro. A trajetória do Paulo Gustavo me inspira muito nesse sentido, né? Que foi uma pessoa que super começou no teatro ali, fazendo um teatro bem na humilda. A história dele é tipo... a minha mãe pediu um empréstimo, meu pai também, pra gente bancar a primeira sessão, e olha que virou Paulo Gustavo, né? Eu fico pensando muito nisso. Sou muito fascinado por narrativas, então eu quero muito escrever sobre coisas, sei lá sobre o quê, se sobre as histórias das pessoas, se sobre histórias minhas, se pelos dois. Tem essa pegada meio jornalística também. Então acho que essa minha fascinação por narrativas e essa minha proximidade com a mídia pode ser um bom casamento. E o BBB pode ser uma ótima oportunidade, né? Mais cômoda, digamos assim, porque não que seja fácil entrar no BBB, mas uma vez que você tá lá dentro, é daí pra, né, aproveitar as chances que a vida te dá. Porque também a gente sabe como que é ser artista no Brasil e querer empreender nesse sentido, né? Meu Deus do céu. Mas pra mim, depois da pandemia, eu tô pensando nisso. Acho que vai ser uma boa, assim, depois da pandemia, tentar entrar nesse mundo dos grandes influenciadores e criadores de opinião, enfim. Acho legal esse sentido. Acho que a pedagogia, tipo, o ensinar e o aprender pode ter uma intersecção boa nesse sentido, se aplicados, né? Tipo, dá pra tirar um caldo bom disso aí. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana, com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.